Oi, meninos e meninas! Então vamos à escolha do tecido para fazer a regata de decote quadrado e alças largas. Esses tecidos que eu vou mostrar para vocês podem serem usados para qualquer blusinha leve, até para uma camisa leve também, tá? São tecidos bem para o verão. Então, olha, eu vou começar aqui com 3 estampas, né, em tons de azul, que são tecidos diferentes, mas o caimento é o mesmo. Então, esse daqui é um viscolinho, com uma estampa bem discreta. Então, eu uso muito esses encartes, né, para poder, quando eu vou numa loja de tecido, que eu quero escolher um tecido, vamos supor, fazer uma calça, um vestido, uma blusa, eu faço um molde vazado assim e eu levo e eu coloco um molde vazado para ver se aquilo ali vai combinar com o que eu desejo. Se você quer saber como vai ficar de fato, você fica mais afastado do vazado, você tem uma noção e você consegue visualizar se vai ficar legal ou não. Então, ó, esse viscolinho, ele tem um caimento bom, né? Ele é um tecido que ficaria bem para regatinha. Tem esse crepe bem levinho, que é um crepe quase, um crepe de seda praticamente, né? Que ele tem aquele caimento, aquele toque de um crepe de seda, uma estampa bem clássica, né, de arabescos. Então você coloca aqui, por exemplo, olha, você tem uma visualização se vai ficar do teu gosto, se é aquilo que você está querendo. Então, olha, esses tecidos aqui, o viscolinho, ele não tem elasticidade, então ele não estica. Então você pode cortar tanto na largura do tecido. O que é a largura? É a trama do tecido. O que é a trama do tecido? Essa parte aqui passou a tesoura para cortar. Então, isso daqui é a largura, onde passou a tesoura para cortar o tecido, tá? E é a trama do tecido. O sentido do urdume, né? É o sentido da ourela. Então, a ourela do tecido é o final, né, de cada lado da placa de tecido, né? Que é o sentido que a gente fala do comprimento, é o sentido do urdume e é o sentido do fio da ourela, tá? Então, você pode, no caso de um tecido que ele não estica nem para lado nenhum, você pode cortar tanto no sentido do urdume, no sentido da orelha, quanto no sentido da largura, da trama do tecido. O que é necessário você entender sobre esse fio de tecido? Se você decidir cortar na largura, todas as partes devem ser na largura, principalmente se for estampa, porque a estampa ela não é igual para todos os lados. É mais raro você encontrar uma estampa que seja igual para todos os lados, a não ser que seja quadriculado ou um xadrez, né? E se também for um tecido liso, convém você cortar todas as partes no mesmo fio, porque ela tem diferença nesse cruzamento de fios, senão você vai perceber que fica uma coisa assim, a trama tá de um jeito e do outro lado tá de outro, e muitas vezes muda até a visualização das cores. Você corta um na largura e o outro no comprimento, você emenda aquilo ali, e quando você olha parece que você usou 2 tecidos de cores diferentes. Então isso é importante, tá? Mas se o tecido não é um tecido plano, ele não estica para lado nenhum, você pode, não tem elastano nenhum, você pode cortar tanto na trama, largura, ou no urdume, ourela. Então esse aqui é um exemplo de estampa, crepe de seda, né, um toque de seda. Aí tem um crepe leve com uma outra estampa aqui, né? Esse tecido aqui, que ele é um crepe leve, ele tem elastano, ó, tá vendo? Então, como ele tem elastano, você não pode cortar na largura. Por quê? Porque um tecido plano que tem elastano, ele tem diferença nessa elasticidade na largura para o comprimento. Então, esse daqui, por exemplo, ó, no comprimento ele estica menos e na largura ele estica mais. Então, ele tem que ser cortado no fio da ourela, porque a parte que estica mais tem que ficar na largura, ou seja, a parte que estica mais tem que ficar aqui na largura. Então, a largura do tecido, né? Por quê? Porque o busto vai esticar essa blusa, toda essa parte, mas o comprimento tem que esticar menos. Se você colocar o comprimento, a parte que estica mais, ele vai embicar e vai ceder e vai ficar feio. Então, por exemplo, um tecido, esse daqui, que ele tem uma elasticidade e ele é maior essa elasticidade na largura, você vai ter que cortar no fio da ourela. Ok? Malha é a mesma coisa, malha não se corta no sentido da largura, sempre no sentido da ourela, do fio, o fio da ourela. Agora eu vou mostrar mais 3 estampas. Então esse tecido aqui é um crepe leve também, portanto também tem elastano igual o outro, né?
E ele é uma estampa bem brasileira, mais discreta, né? Que é a banana, estampa de folhas grandes da floresta da Mata Atlântica, estampas assim, por exemplo, de araras. São estampas tipicamente brasileiras, você não vai encontrar essa estampa em outros países. Ele é um tom assim, mostarda, com as bananinhas um tom amarelinho bem mais claro, então ele é uma estampa bem assim, característica brasileira, mas mais discreta, né? Também ficaria bem na blusinha e também vai ter que seguir o fio da ourela porque tem elastano, tá? Os crepes leves aqui todos têm elastano. Aí nós temos um outro tecido aqui, que é uma viscose. Viscose também vai dar certinho para esse modelo de blusa e ela é uma estampa poá, mas bem, o que é poá? Bolinha, tem bolinha é poá, certo? Só que ele é bem colorido como se fosse feito com pincel, assim, colocando, né, com estilo pintura, né, manual. Então é uma estampinha também bem legal, não tem elastano, portanto você pode cortar tanto na largura quanto no comprimento, como eu já expliquei para vocês. Um detalhe sobre isso daqui, ó. Muito importante. O que é a trama do tecido plano? Ela é assim, cruzada. Então é como se fosse cruzando, né, a trama. Quanto mais fios, tá vendo que aqui tem vários fiozinhos, é como se tivesse várias carreirinhas? Quanto mais fios juntou para fazer a trama, melhor qualidade vai ser. Quanto mais juntinha for essa trama, mais qualidade vai ter. Quanto mais junta a trama, menos transparente, menos encolhe, né, e menos amarrota. Quanto menos fios na trama, quanto mais a trama for aberta, mais vai encolher, mais vai amassar e mais vai desfiar essa viscose. Então, se eu pegar aqui, ó, ela praticamente não amarrota, ó. Tá vendo? Ela amarrota pouco. Por quê? Significa que ela tem uma quantidade de fios maiores, mais juntinho um com o outro. E isso significa também que vai encolher todo tecido que vai algodão, viscose, linho, lã, encolhe. Só que vai encolher menos. Então, se você comprar uma viscose com a trama muito aberta, né, que amassa muito, você com certeza, e desfia muito, consequentemente, quanto mais aberta a trama, mais desfiar ele vai encolher mais, né? Então, é viscose, linho, tecidos de viscolinho, tecidos de algodão, seja ele tricoline, popeline, né, chita, precisa molhar, né? Por quê? Porque vai encolher, porque são fibras naturais. Então, você molha o tecido, não é lavar, tá? Não é pôr na máquina e lavar, você não tá lavando, não tá sujo o tecido para você lavar. Você pega o tecido assim, ó, dobrado, e faz isso aqui em cima da água, assim, assim, assim. Deixa ele molhar lá, encharcar bem. Depois que ele encharcar bem, eu costumo deixar ele na água de um dia para outro. Vamos supor, eu ponho de tarde, no dia seguinte de manhã. Aí você pega o tecido, põe ele ali e deixa escorrer, tá? Pode pôr num cabo de vassoura, colocar ele numa ponta que você tem lá entre um armário e outro, deixa ele escorrer lá em cima do tanque. O tanque, se ele tiver aquela queda, você simplesmente deixa ele escorrer. Ele escorreu bem, aí você pendura. Quando você for pendurar o tecido, depois que você molhar, você, ó, ourela, aqui, o sentido da ourela. Você vai pendurar ele nesse sentido aqui, no sentido do comprimento. Não vira ele de travessado e nem pôr, vou pôr assim, né, no viés. Você vai embicar tudo e vai torcer. Então, você vai colocar ele pendurado no varal, vamos supor que aqui seja o varal, dessa forma assim, que a ourela fica de cada lado do tecido. Ele pode estar dobrado, como esse aqui, não tem importância para caber no varal. Mas no sentido do comprimento, e você não vai fazer isso com a ourela, ó, assim, torto. Junta as duas ourelas para ficar retinho de um lado e do outro, porque o tecido seque e não entorte, tá? Isso é muito importante, é assim que você vai molhar o tecido. Este tecido aqui é um linho misto. E ele é misto com viscose e com linho, né? Ele tem mais viscose do que linho. Então, ele tem 85% de viscose e 15% de linho. Então, ele é um viscolinho, mas ele é mais viscose do que linho, né? E ele é rústico. O que é rústico? Os fios são mais grossos e os fios não foram penteados, não foram tratados. Então, esses fios aqui do cruzamento, eles não foram tratados, ele é mais rústico. Ele dá essa textura que a gente vê a trama, a gente vê o cruzamento da trama. Você olhando um tecido, vê o cruzamento, tá? Tem que molhar, porque esse tecido aqui que você enxerga o cruzamento, ele vai encolher mais do que um tecido que você não enxerga o cruzamento dos fios. Esse é um outro
tecido, eu acho que é uma viscose também. Essa estampa, que eu achei ela bem bonita, assim, bem clássica, né? Bem elegante. Você põe com uma calça preta, ou uma calça branca, creme, né? Ou branca, ou uma calça bege clarinha. Tem as 3 cores, ficaria bem elegante. É um crepe acetinado. O que significa um tecido acetinado? Que ele é lisinho de um lado e ele parece um cetim. E ele é bem molinho, ó. E que ele é um crepe. Tecidos crepes vendidos no Brasil, eles são à base de poliéster. Portanto, esses tecidos, eles não encolhem. Tecido que é à base de poliéster, poliamida, eles não encolhem, tá? Então você não precisa molhar, no caso desse. E esse aqui é o crepe, deixa eu ver quanto, é 100% poliéster. 99,9% dos crepes vendidos no Brasil são poliéster, certo? E crepe é a trama. A crepe não é, a crepe ele é enrugadinho de um lado e do outro lado ele pode ser liso ou não, ou ser enrugadinho também, tá? Então crepe não é o nome do tecido, é o nome da trama do tecido. E você tem uma variedade imensa de crepes, né? Esse daqui é um crepe acetinado levinho, macio, tipo um toque de seda, tá? E também ficaria bem elegante desse modelinho, né? Para quem gosta do preto e branco com tom, né? Tem um tonzinho de creme, né? Não é bem branco, ele é um off-white com bege e preto. Ficaria bem também numa camisa. Um outro tecido também, vamos supor, você quer fazer na cor lisa. Nós vamos fazer no mini curso uma cor lisa, tá? Então um bom tecido também é a viscose twill, né? Que é uma viscose que também ela é conhecida como viscolinho, que se você prestar atenção na textura, deixa eu pegar esse aqui e abrir, ó. Ele tem uma texturazinha de linho, tá vendo? Porque ele tem os fios irregulares, né? Então, o fio de linho, ele não é lisinho, fininho, é uniforme. Ele tem uns lugares mais grossos, outros mais finos. Então, essa viscose aqui, twill, ela lembra um viscolinho, tá? Então, ela é macia, ela tem um bom caimento para uma blusinha de verão. E nós temos aqui, ó, em tons de azul. Aí a cor, tem um monte de cores ali, né? Que não dá para mostrar todas, são muitas cores que tem nessa loja aqui. Eu vou usar essa cor aqui. Eu escolhi a Camila, né? Que vai vestir a blusinha, ela escolheu essa cor aqui, esse tom de azul, que é um tom marinho, mas ele não é aquele marinho muito escuro. É um marinier, né? Que é um tom de azul, não tão fechado assim. Aqui um tom de cinza, também ficaria legal. Pus aqui um tom de verde. E as cores que tá bem na moda agora, que são essas cores aqui, ó. Que nós temos aqui o bege claro, né, esse daqui, nós temos o bege médio, né, esse daqui, tem esse daqui que é um terroso, né, mas um terroso mais escuro, e esse daqui um terroso bem vibrante, quase um laranja, alaranjado, né, um terroso alaranjado. Então essas cores aqui, esse daqui é o Mocha Mousse, né, que nada mais é do que um bege, né, um bege mais médio. Aí você vai escolher a cor que você desejar. Você pode escolher uma cor mais alegre para o verão brasileiro, né, uma cor como esse rosa quase salmão, né, que também ficaria legal. Então, assim, a cor que você vai decidir e vai escolher é a cor que você deseja. Então, você pode usar tecidos de cor lisa ou estampa, da sua preferência. Se você tiver aí no seu armário, na sua casa, um tecido já que está lá meio encostado, essa blusinha que eu vou ensinar não gasta muito tecido, ela vai bem pouco tecido, então, né? Pode ser feito também de renda, você pode fazer de lese, você pode fazer com tecido bordado, você pode fazer a regatinha e bordar em volta, né, do decote. Então você pode criar muita coisa em cima dessa modelagem, tá? Então aqui eu mostrei alguns exemplos de tecido, tem outros que você pode usar, né? Pode usar um cetim também, se você quiser uma coisa assim mais chiquezinha para a noite. Pode usar um tecido com brilho. Então, olha, aqui outros exemplos de tecidos que podem ser usados para fazer a blusinha. São tecidos com listras e tem uma variedade boa, como uma viscose, por exemplo. Olha, uma viscosezinha, né? Um tecido aqui, ó, uma cambraia, né? Tem bastante cambraia aqui. Cambraia de algodão ou cambraia de linho. Um tecido que eu achei bem bonito, que eu gosto, olha que esse tecido aqui com bordado, ele é com listras e ao mesmo tempo ele tem uns bordados, olha que bonitinho esse tecido. Linho misto, né, que é como aquele que eu mostrei para vocês, né, mas listrado. Tem várias opções, esse é um jaguar, uma cambraia jaguar. Aqui você tem um outro que é uma viscose, né, mais colorida. Aí um xadrezinho,
é uma cambraia de algodão ou de linho, deixa eu ver, cambraia mista, né? Então ela é poliéster com algodão. E olha que bonitinha, que caimento legal desse tecido aqui. Tem ele xadrez, bem discreto, e tem ele com listras. Eu gosto muito desse tipo de tecido. Embora as pessoas falem camisaria masculina, mas numa regatinha feminina fica bem bonito também. Olha, dois linhos mistos, né? Olha esse daqui com listrinhas bem fininhas e esse outro aqui rajadinho, olha que bonito. Né? Dá até uma boa combinação. Vamos supor aqui, fazer uma calça com elástico bem soltinha e a blusinha com listras, ou o contrário, né? Ficaria bem legal também um conjuntinho. Olha que linho interessante esse daqui, é um viscolinho, mas ele é bordado, não sei se dá para ver bem a trama, né? Então é um linho misto, bordado. E olha o bordado formando listras, é bordado ponto corrente. O que é ponto corrente? Tá vendo? Se prestar bem atenção aqui, ó, dá para você fazer a correntinha de crochê no tecido. Você finca a linha, puxa, vai, puxa por baixo e forma esse daqui. Só que esse daqui foi feito, lógico, que numa máquina, né? Não foi feito manualmente. Mas isso daqui a gente fazia antigamente na linha, no tecido, bordando o tecido usando a agulha de crochê. Tem um outro aqui, um tom bege, que também bem bonito, que eu gostei. Olha que estampa bonita, ele é listrado também, né? Em tons bege e fácil de combinar com uma calça bege, uma calça marrom, uma calça off-white, né? É um tecido bem bonito também. Não só para camisaria, como para fazer regatinha ou até mesmo um vestido soltinho, né? Assim, de tipo tubinho, mas sem ser colado no corpo, né? Mais soltinho, ficaria muito bem com esse tecido aqui também. Então, olha, aqui tem exemplos de tecidos assim, mais chiquezinho. Então, vamos supor que você quer fazer a regatinha para pôr debaixo de um blazer, ou para ir, por exemplo, para sair à noite, uma coisinha mais chiquezinha, né? Então, aqui eu tenho o crepe Valentino, que ele tem uma maleabilidade, mas ele não é muito fininho. Ele é mais encorpadinho, mas não é muito, ele tem uma maciez, então ele ficaria uma regatinha mais firme, digamos assim. E aqui o crepe Lorraine, que é quase igual uma seda, bem maleável, bem molinho, ó, um tecido que tem um caimento bem bonito, né? Que ficaria bem soltinha, bem leve, também para fazer a regatinha que a gente vai fazer. Crepe Lorraine no rosa, mas um rosa mais suave. Outro crepe Valentino, né? Num tom assim mais rosé, mas um rosé mais rosa antigo, né? Esse daqui, ele é um crepe Valentino também, mas ele é mais rústico do que esse, né? Ele é diferente. Ó, ele tem uma textura mais ariosa, né, de um lado. Esse aqui também, todo crepe tem uma textura ariosa de um lado. E esse é o tipo de fio, o tipo de entrelaçamento e de fio do crepe, né? Só que esse daqui, ele tem uma textura mais grossinha do que esse daqui, né? Ele, mesmo sendo o mesmo crepe Valentino, ele vai variar a textura de acordo com o tingimento, a cor, né? Então, meninos e meninas, aqui temos um outro estilo de tecido, um tecido com um brilho mais fosco, um brilho mais acetinado ou um brilho até mais forte, que é a linha dos crepe Lorraine, crepe Valentino, que são ou mesmo um cetim, que são tecidos que também dá para fazer a regatinha, uma regatinha para você sair à noite, para você sair no fim de tarde, né? Porque é mais chiquezinho, digamos assim, esses tecidos, né? Nesse tipo de gramatura e textura. Então, meninos e meninas, agora vamos para as aulas, né, da modelagem e costura da nossa regata com alças largas.